Muito bem, a partir do verso 17, Jesus aborda o tema justiça e aborda o tema leis. E este tema era um tema importante para aquela sociedade, tanto quanto é um tema importante para a nossa sociedade hoje. Me permita abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre leis e a nossa relação com elas. Nosso país, por exemplo, é um país que tem muitas leis. E se você não teve a curiosidade de ir procurá-las ainda e nem estuda direito, eu quero assustar vocês um pouquinho nessa noite. Existem leis, e algumas ainda não foram revogadas, do século XIX, aqui em vigor no nosso país, num montante, no total, depois os advogados me corrijam se eu estiver errado, 181 mil leis, desde o século XIX, nós temos aqui em nosso país. Além disso, estas leis que existem nessa quantidade absurda, muitas delas são absolutamente desconhecidas até mesmo dos parlamentares e dos políticos ou daqueles que têm a obrigação, como por exemplo os juristas, de conhecê-las. Em vigor mesmo, leis atuais, existem 53 mil leis em vigor. E o restante daquele número de 181 mil estão sendo examinadas e reavaliadas. Mas isso não é curioso apenas. Isso que eu disse para vocês é algo que existe no conceito federal, na esfera federal. Leis para todo cidadão brasileiro. Mas se nós somarmos a estas leis, as leis não só federais, mas estaduais e municipais, aí nós vamos para um montante de lei de 1.787.248 leis. Estaduais, federais e municipais. Será que dá para conhecer todas essas leis ao longo da vida? Mas ainda mais curioso, do ano 2000 até o ano 2010, no nosso país, foram criadas 75.517 novas leis, entre emendas e leis novas, foram criadas, foram propositadas. Destas leis, foram criadas aproximadamente 6.865 leis por ano. Isso dá um total de 18 leis por dia. Até parece que a gente gosta tanto de cumprir lei assim, que a gente tem tanta facilidade para cumprir lei. Porque somente um povo que consegue cumprir bem a lei consegue criar tantas leis assim. Ou talvez um povo que é tão indisciplinado que você é obrigado a criar 18 novas leis por dia para disciplinar esse povo e para corrigir. Eu acredito que essa é a nossa realidade. Para tentar contornar as novas ideias e os novos planos que surgem todos os dias para cometer crimes novos e para driblar as leis antigas, 18 novas leis precisam ser criadas todos os dias para conter a maldade do ser humano e a nossa dificuldade de obedecer. Voltando especialmente ao tema que Jesus está abordando aqui, que é a justiça do reino de Deus, cumprir a justiça de Deus para aqueles cidadãos daquela época era observar naquela época 613 leis que aparecem no Antigo Testamento. Destas 613 leis, 248 são positivas, são afirmações do que o homem deve fazer. E o restante delas, 365, ou seja, uma por cada dia do ano, são coisas que a Bíblia diz que o homem não deve fazer. E ainda, comparado com as nossas 1.787 leis, é um número tão pequeno, tão insignificante, 613 leis. Mas nem eles lá, e nem nós aqui, conseguimos também cumprir. Leis estas que não foram elaboradas e nem promulgadas por nenhum concílio humano, nenhuma casa de legislação humana. Leis essas que foram dadas por Deus. Mas os homens não cumpriam. Os melhores, ou os que tentavam com maior insistência, eram os escribas e os fariseus, próprios daquela época do Senhor Jesus, lá em Judá, lá na região da Judéia. Quem eram esses escribas e esses fariseus? Os escribas eram os encarregados de copiar o Antigo Testamento, e não só copiar, mas explicar para aqueles que eram incautos a respeito do Antigo Testamento e o seu significado, e o significado de cada uma dessas passagens e leis. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo
que era extremamente radical, extremamente rigorosa, essa vida religiosa. O problema é que esses escribas e esses fariseus, na tentativa de tornar o cumprimento desses 613 mandamentos, dessas 613 leis, na tentativa de deixar isso mais fácil, eles começaram a criar outras leis, leis novas, que pudessem auxiliar o homem no cumprimento daquelas leis. Vou dar um exemplo do que eles faziam. Um exemplo bem doméstico. Você tem uma criança pequena em casa e você não quer que essa criança se queime no seu fogão. E então, ao invés de você ensinar para essa criança que o fogo é perigoso, que ele queima e, portanto, essa criança não deve mexer com fogo, você cria uma lei. Não uma lei que é uma lei natural. O fogo queima. Isso é a lei. E se você se aproximar dele, você vai se machucar. Ao invés de fazer, você cria uma lei. Filho, não quero você na cozinha. A cozinha está para você. Ou seja, para garantir que o seu filho não se queime, você cria uma lei. Qual lei é essa? Uma lei que cerca o lugar que é perigoso para o seu filho. Os escribas e fariseus faziam a mesma coisa. Como eles sabiam que o homem era incapaz de cumprir certos requisitos da lei de Deus, por causa da maldade do coração, não que a lei fosse ruim, a lei sempre foi boa, ela foi dada por Deus para preservação nossa, para prevenção de muitos males e para que nós pudéssemos agradar a Deus. Mas esses escribas e fariseus, ao longo de pelo menos 400 anos, desde o período de Esdras, quando eles retomaram a interpretação da lei, eles começaram a criar essas novidades na tentativa, não era por maldade, era uma tentativa boa, mas na tentativa de preservar o povo daquilo que fazia-os fracassar no cumprimento da lei. O problema é que estas leis criadas por esses escribas e fariseus, pela tradição judaica, ela tomou um corpo, ela tomou uma forma, ela se tornou tão densa e tão complexa que naquela época as pessoas tinham a mesma dificuldade de entender estas leis dentro do judaísmo que nós temos para entender as leis na nossa república. E o resultado disso é que as pessoas não só não conseguiam entender, mas elas andavam sobrecarregadas, porque existiam tantas leis e tantos detalhes, tantas minúcias que foram criadas em torno desses 613 mandamentos, que as pessoas mal conseguiam conhecer a lei, quanto mais obedecê-la. E o que os escribas e fariseus acabaram fazendo foi sobrecarregar as pessoas com essas leis. E o resultado disso foi que, ao invés de ter um povo mais zeloso, eles criaram um povo mais hipócrita. E então você está numa sociedade onde a grande parte da sociedade é uma sociedade que faz vistas grossas aos seus erros e se consideram bons cumpridores da lei. E a outra metade dessa sociedade é uma sociedade degenerada que simplesmente jogou a toalha e disse: nós não vamos fazer mais nada quanto à lei porque nós não damos conta. E diante dessa sociedade, Jesus precisa tomar o seguinte cuidado, e é por isso que esse texto foi escrito, e é isso que Mateus está explicando. Jesus não poderia parecer alguém liberal, um revolucionário, destrutivo, que viesse para o povo dizer: olha, vocês não vão cumprir mais nada, eu vim destruir a lei, nós vamos criar um culto novo, nós vamos criar uma religião nova, agora é tudo novo. Ele não podia soar, ele não podia dar nem a impressão de que o que ele estava fazendo era isso, porque para pessoas degeneradas, se Jesus apenas desse uma ideia parecida de que ele estava ali para tirar delas essa responsabilidade de cumprir a lei, elas iam entender da pior maneira possível, elas iam abandonar definitivamente a lei de Deus. Por outro lado também, ele não poderia parecer mais um fariseu, um escriba radical, porque isso agradaria aqueles escribas e fariseus e não os faria enxergar que eles estavam enganados e iludidos com a sua meritocracia. E então Jesus precisava andar no meio daquele povo, apresentar a justiça do reino de Deus, sem cair no lugar comum do liberalismo e sem cair no lugar comum do radicalismo. E ele precisava mostrar exatamente qual era a sua missão. E esses versículos, eles mostram exatamente isso, como Jesus ensina a justiça do reino de Deus num mundo transviado e dividido entre os hipócritas e entre os decadentes. Como é que Jesus vai fazer isso? Jesus vai mostrar para eles, em primeiro lugar, que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumpri-la. O versículo 17 diz isso, Jesus afirma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. O que isso significa? Uma vez que esta lei se tornou algo impossível, um obstáculo intransponível para todos os homens,
E é exatamente por causa disso que estes homens não conseguem salvar-se a si mesmos, porque eles não conseguem agradar a Deus, porque eles não conseguem obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus vem e diz: eu vim cumprir, eu não cometi pecado. E aqueles que conviviam com Jesus sabiam disso, que ele era puro, que ele era santo, que ele não cometia pecado. E então por que ele estava cumprindo aquela lei dada a pecadores? Ele estava cumprindo aquela lei porque este era o objetivo, esta era a sua missão. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para ser o cumprimento da lei. Jesus cumpre a lei em pelo menos 3 aspectos diferentes. Primeiramente, ele cumpre a lei porque ele, de fato, obedeceu cada um desses 613 mandamentos, cada um desses critérios. Cada um deles foi obedecido por Jesus e ele não transgrediu nem um só. Ele, sendo legislador desta lei, ele obedeceu ela cabalmente, completamente. Ele cumpriu toda esta lei. Um segundo aspecto do cumprimento significa que Jesus cumpriu a lei não por si mesmo ou por uma necessidade de si mesmo. Ele cumpriu a lei substitutivamente, em nosso lugar. Quando Jesus estava obedecendo cada um desses mandamentos, ele estava obedecendo em meu nome, para que também, diante de Deus, eu fosse considerado uma pessoa que pode receber vida através desta lei, porque ela foi cumprida no que diz respeito a mim, não por mim mesmo, mas foi cumprida por Jesus. Então ele cumpriu cabalmente, integralmente, cada um dos itens da lei. Ele cumpriu a lei substitutivamente, porque ele cumpriu esta lei em meu lugar. E em terceiro lugar, Jesus trouxe à lei uma plenitude que até aquele momento não tinha sido percebida. Nós vamos ver na sequência, a partir do versículo 21, que Jesus vai mostrar que todo o judaísmo, e especialmente os escribas e fariseus, que eram muito radicais, eles colocaram uma ênfase muito grande sobre aquilo que é externo dos aspectos da lei. E Jesus vai trazer um conceito de plenitude da lei, porque ele vai mostrar que o pecado não residia naquilo que era externalizado. Mas o pecado e a transgressão da lei também era contado naquilo que acontecia no interior. E infelizmente o mesmo mal daquela época continua a existir nos dias de hoje, especialmente com as pessoas mais radicais. Pessoas que são extremamente radicais na sua observação da lei de Deus, são rigorosas. Infelizmente elas enganam a si mesmas, mas elas não podem enganar a Deus, porque quando o Senhor olhou do céu para a terra, ele não viu nem um justo sequer. Isso significa que toda a raça humana caiu na mesma vala comum. Não tem gente melhor do que a outra. Tem gente que enxerga mais e tem gente que enxerga menos. Tem gente que teve os olhos abertos pelo Senhor e tem gente que ainda não viu. E quando o Senhor Jesus interpreta a lei, que nós vamos ver a partir da semana que vem, o que Jesus faz é mostrar que até aquelas pessoas que se achavam profundos cumpridores da lei, fracassavam, porque ainda que elas obtinham sucesso externamente, ou seja, na visão das pessoas, parecia que o sujeito cumpria a lei. Mas Jesus vai olhar o coração e vai perceber que muitas das coisas que essas pessoas faziam, cumprindo externamente a lei, não eram a realidade no coração delas. Porque ou faziam revoltadas, ou faziam com a vontade completamente oposta, ou faziam, ou descumpriam, desobedeciam a lei secretamente e intimamente. O primeiro exemplo que ele vai usar é um exemplo desse. Quando ele vai falar sobre a questão do adultério, e vai dizer que adultério não é apenas uma relação física sexual, mas o só olhar com uma intenção impura, o só olhar, já é um adultério cometido e consumado. E então o que acontecia? Aqueles escribas e fariseus poderiam até ter a aprovação dos homens, poderiam e com certeza tinham, senão eles não estariam ocupando os cargos que eles ocupavam, por exemplo, dentro do Sinédrio. Mas eles não tinham a aprovação de Deus.